Olá, pessoa bonita! Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema muito frequente: preocupação. O que podemos ganhar com ela? Como podemos usá-la a nosso favor, ao nosso crescimento? Bom, nós vamos entender o que é preocupação sobre vários aspectos, inclusive a nível psicológico e até metafísico, ou seja, do lado espiritual. Bom, antes vamos entender as preocupações? Nós temos dois tipos de preocupações: as tangíveis e as intangíveis, ou seja, as preocupações realmente reais e as hipóteses, as hipotéticas, certo? Vamos lidar primeiro com as hipotéticas, com as intangíveis, ou seja, as poderiam acontecer, as suposições. Mas e se? E se acontecer isto? Ou seja, e se eu perder o emprego? E se nós nos separarmos? E se o rapaz irá pedir o aluguel da casa e eu não conseguir pagar? Enfim, N preocupações que são hipóteses. Como lidar com elas? Bom, à medida que nós aprendemos a lidar com as preocupações, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo, mas isso depende dos nossos recursos internos, da nossa bagagem, do que a gente aprendeu com as experiências da vida. Então isso tem muito a ver com a nossa resiliência, ou seja, com a nossa capacidade de dar a volta por cima e de aprender com as situações. Primeiramente, as pessoas que não se preocupam tanto, elas têm um pouco mais de fé. Elas não depositam o controle total da vida em si mesmas. Elas acreditam em algo maior. Então, elas não se preocupam tanto com as coisas intangíveis. Quer ver um exemplo? Muito comum até na clínica, né? Ai, e agora? Eu me meti em uma fofoca. O que vai ser de mim? Vão falar mal de mim, aquela pessoa vai vir tirar satisfações em casa. Como eu vou lidar com essa situação? Muito bem, isso é uma hipótese, mas é provável. Provável que aconteça. Quanto por cento? 50%? 90%? Como lidar com esse tipo de situação? Primeiro, o quanto você deposita confiança em você. O quanto você está realmente firme das suas convicções e dos seus valores para lidar com isso. Então, por exemplo, se foi algo real, como você vai resolver? Quando chegar a hora, se você confiar nos seus talentos, você vai saber driblar a situação. Você vai ser transparente, você vai ser verdadeiro, você vai pedir desculpas, enfim. Tudo se resolve, tudo se resolve. E observe na nossa vida quantas vezes nos preocupamos com alguma coisa e ela nem chegou a acontecer. E muito mais, às vezes aquelas preocupações, não é? Que são situações que vão levar à angústia, elas terminam com uma volta por cima. Às vezes as coisas ruins, elas se transformam em coisas boas. Elas vêm como um degrau que leva a uma coisa atrás da outra e termina num final feliz. Enfim, essas preocupações hipotéticas ocorrem quando as pessoas se sentem inseguras. Quando a segurança ela está baseada em coisas externas. E a nossa segurança tem que estar firme dentro de nós. Então, para nós termos menos preocupações hipotéticas, nós precisamos estar empoderados. Nós precisamos estar com uma autoestima boa, ou seja, eu sei do que eu sou capaz, eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo. Então, fica muito difícil, nós ficamos mais inabaláveis. Então veja bem, as preocupações hipotéticas, elas também têm a ver com um pouco de deixar o controle. Elas têm mais a ver com que nível você vive na sua vida. Você vive mais no ego, no mundo do medo, no mundo das sombras interiores, ou você vive mais no mundo do amor, da gratidão, de ver o lado bom em tudo, de confiar no divino? Não é? Então é o mundo do amor.
certo? Um mundo mais da sua essência divina. Então, nós vamos perceber que também o excesso de preocupações tem muito a ver com como você leva a vida. Se você está mais no ego ou se você está mais na essência, se você está mais no mundo dos medos, dos dramas, ou no mundo do amor, da gratidão, de ver o lado positivo, de não reclamar. É uma questão de percepção. Quando você começa a perceber realmente que aquela preocupação, ela sempre vai voltar se você ficar no medo. E tem mais. As preocupações nunca vão deixar de existir. Quanto mais envelhecemos, mais coisas virão. Os problemas se tornam mais complexos, a vida se torna mais complexa porque nós somos mais maduros, nos envolvemos com situações que pedem mais experiência. Então, se nós levarmos pelo lado negativo, as preocupações serão intermináveis. Mas se nós levarmos a vida de uma forma mais concreta, mais positiva, no controle emocional, colocando um pouquinho mais a inteligência racional, ou seja, use a sua razão, não fique no descontrole emocional. Mas para isso, nós precisamos de recursos internos, nós precisamos de força e de autoestima. Se nós entrarmos no âmbito da constelação familiar, nós vamos descobrir que o amor próprio ele vem sempre de tomar o pai, de ser reconhecido, valorizado pelo cerne masculino familiar. E essa egrégora, ou seja, esse campo morfogenético masculino de meu pai, meu avô, meu bisavô, todos me dão valor, todos estão muito orgulhosos de quem eu sou. E aí você pega a força. E pelo lado feminino, pela nossa mãe. Pela nossa mãe vem a autoestima, vem o amor. Então, quando nós temos esse domínio, ou seja, essa paz de que está tudo bem com a mamãe, que eu me relaciono muito bem com a mamãe, que não tenho nada a dever, que nós fluímos bem, que eu honro por ela ter me dado a vida, que ela tem muito orgulho de mim. Então eu reconheço essa força e ela me dá essa força como uma bênção. E não como uma obrigação de eu tenho que ser melhor, eu tenho que superar a todos, eu tenho que fazer por todos da minha família. Então nós temos as preocupações, elas são permeadas por vários vieses. Nós podemos analisar pelo viés da psicanálise, da psicologia, da constelação familiar. Mas se nós pegarmos tudo isso e condensarmos, nós vamos simplificar, porque na verdade as soluções são muito simples. Então preste atenção. Se você quer menos preocupações hipotéticas, tem a ver com confiança, empoderamento, confiar em si e na vida e ser mais grato, amoroso. E aí, o mundo do e se eu perder, e se ele me deixar, se ela não estiver mais comigo, se me pedirem a casa, como eu vou pagar as contas, o que vai acontecer depois, se me mandarem embora do emprego, e se faltar dinheiro, e se eu não conseguir pagar as contas, nós vamos saindo desse e se. Entremos no mundo da gratidão. E eu tenho certeza que essas preocupações intangíveis serão dominadas. Bom, se você gostou deste material, tem a parte 2, onde eu estou lidando com as preocupações tangíveis. E aí sim, nós vamos entrar com outros aspectos, como a disciplina, pôr a mão na massa e vencer os nossos medos, ou seja, dominar, saber das nossas capacidades e ir além. Então, aguardo você no próximo vídeo.